Amém, querida igreja, graça e paz. Amém? Vocês estão bem? Amém. Como não estar numa noite tão gloriosa como essa? Na verdade, nós temos experimentado a cada domingo noites gloriosas. Amém? Queria pedir que você fechasse mais uma vez os seus olhos. Vamos estar orando. Pai de graça, Pai de amor, muito obrigado por este momento. Momento de provarmos da Tua Palavra, momento de sermos alimentados. A Tua Palavra verdadeiramente nos sacia, nutre, nos fortalece, nos conduz. É o conselho certo que precisamos. A Tua Palavra é o refrigério, a Tua Palavra é que nos guia, a Tua Palavra é a luz, é a lâmpada. Obrigado, Senhor, por este momento. Usa minha vida conforme Tu desejas, Pai. E que, através do Espírito Santo de Deus, os olhos do nosso entendimento sejam abertos. E nós venhamos compreender, receber, ter a palavra do Senhor revelada em nossos corações. Espírito Santo de Deus, fique à vontade. Flua sobre nós, flua neste lugar. Nós te damos a total liberdade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de ir para a palavra, eu quero fazer um convite. Nós estamos aí nos aproximando do nosso retiro, Águas Profundas. Glória a Deus. Tenho certeza que o Senhor vai derramar grandes coisas sobre a nossa vida. É um tempo maravilhoso que a igreja do Senhor vai experimentar. Mas nós também sabemos que todo passo, todo movimento que nós damos no reino de Deus, há uma oposição. Queira ou não queira, há uma forte oposição de Satanás. Porque o que o diabo não quer é que você conheça a palavra. O que o diabo não quer é que você conheça as verdades do Senhor. Por isso, ele vai fazer de todas as formas, de todas as maneiras, colocar empecilhos para nos impedir de participar. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar desde já que toda e qualquer artimanha de Satanás está quebrado agora. Em nome de Cristo Jesus. E eu quero que você diga amém. Amém, queridos. Então, eu preciso acionar intercessores e intercessoras. Nós precisamos cobrir esses dias com oração, com intercessão, com jejum. Então, esse é o meu convite. Eu não vou convidar pessoalmente cada um de vocês, mas no final do culto, se você quiser engrossar esse caldo e fazer parte desse grupo de intercessão pelo nosso retiro, o retiro não é do pastor Alírio, não é do pastor Ney, o retiro é nosso. Nós fazemos parte desse retiro. Então eu quero convidar você a ser um intercessor, uma intercessora, a estar cobrindo esses dias com a nossa oração. Amém? Eu posso contar com vocês, queridos, e eu sei que grandes coisas é o que o Senhor tem preparado para nós. Amém? E a vitória já é nossa, por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu quero dividir então com você uma palavra, na verdade uma experiência que eu tive há alguns dias atrás, quando eu estava ali no meu devocional, no meu momento ali de oração com Deus. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa, de quando você está ali orando, pensamentos mais ou menos como esse vêm à sua mente. Pois é, você falhou nisso, nisso e nisso, e agora você quer orar tudo isso? Pois é. Você não acha que você está falhando nisso, nisso e nisso, e agora você quer chegar diante de Deus e pedir tudo isso? Eu não sei se você já teve experiências como essa, e quando isso acontece, queridos, automaticamente, nós vamos nos retraindo. Nós vamos ficando tímidos e não oramos como deveríamos orar. Mas nesse momento, o Senhor tão maravilhoso, Ele trouxe um versículo, uma palavra no meu coração. E eu quero compartilhar com você.
O Salmo 103:10. O Senhor falou assim ao meu coração, através dessa palavra: não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Aleluia! E eu comecei então a pensar nisso tudo, queridos, e a olhar que essa oração que Davi fez, Davi não era uma pessoa perfeita, ele era tão falho como eu e como você. A Bíblia mesmo traz a história de Davi, suas falhas, seus erros, os seus pecados. Mas Davi está olhando para o seu Deus, o seu Pai, e ele sabe que ele pode esperar de Deus graça, misericórdia e favor. Então eu pude entender que naquele momento que eu estava orando, e eu estava tímida em orar, eu estava retraída em orar, eu pude entender então, queridos, que Satanás, ele estava lançando uma culpa sobre mim. Ele estava lançando uma condenação sobre mim. Mas o Senhor foi ministrando ao meu coração: eu não meço você pelos seus erros ou pelos seus acertos. Eu não meço você por aquilo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Sabe por quê, queridos? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Então eu quero nessa noite declarar sobre sua vida que todo e qualquer espírito de culpa e de condenação está quebrado em o nome de Cristo Jesus. Porque em Jesus, eu e você podemos viver uma vida sem culpa. Em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, essa é uma estratégia maligna. Muitas vezes nós não oramos como deveríamos orar. Nos tornamos tímidos, e quando eu falo tímidos aqui, eu não estou falando de uma personalidade, eu estou falando de uma timidez no espírito. Não fluímos como deveria fluir, não fazemos orações ousadas como poderíamos fazer, não fazemos orações corajosas como poderíamos fazer, porque muitas vezes Satanás lança um espírito de culpa e de condenação sobre nós. Mas conforme esse salmo que nós lemos, o Senhor não retribui conforme os nossos erros. Graças a Deus por isso. Amém, queridos? Então, pensando nisso tudo, eu quero compartilhar essa palavra com você. E o título dessa mensagem dessa noite: uma vida sem culpa. Aleluia! Uma vida sem culpa. E nós vamos ler o Evangelho de João no capítulo 8. A partir do verso 3, uma vida sem culpa. E para você que está tomando nota, esse primeiro ponto é o perdão dos nossos pecados. Aleluia. A partir do verso 3 diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para ver que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, acusados pela própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos.
Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E olha o que Jesus agora então diz para aquela mulher: Nem eu também te condeno. O que Jesus diz para aquela mulher? Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Aleluia. Vamos pensar nessa história. Eu fico imaginando o tamanho da humilhação dessa mulher. O quanto ela foi exposta. Eu imagino que aqueles homens vieram pela rua, arrastando aquela mulher, falando em alta voz: adúltera, adúltera, deve morrer. E eles trazem aquela mulher, colocam ali no meio daquela multidão, diante daqueles homens furiosos, vorazes. E muito provavelmente ela o tempo todo de cabeça baixa, humilhada, com certeza, porque a única coisa que ela esperava naquele momento eram as pedras. Ela sabia qual era a punição para ela. Mas para surpresa dessa mulher, aqueles homens colocaram ela diante da única pessoa que realmente poderia condená-la. Colocaram diante da única pessoa que não tinha pecado. Porque nem os fariseus, nem os guardiões da moral, nem aqueles doutores não podiam sequer levantar uma pedra contra ela, porque também eram pecadores. Então o Senhor olha para aquela mulher e diz: eu também não te condeno. Eu não te condeno. O que Jesus fez com essa mulher? Tirou a culpa dela, tirou a condenação dela, perdoou essa mulher. E agora o Senhor dá um princípio, uma regra de vida para ela. Jesus disse: vá e não peques mais. Queridos, o Senhor Jesus, Ele não veio condenar. O Senhor Jesus, Ele veio salvar. Aleluia! Ele veio salvar. Coloque para mim, por gentileza, João 3,16. Talvez um dos versículos mais citados e mais conhecidos. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas olha o que diz o verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o verso 18, queridos: quem crê nele não é condenado. Quem crê em Jesus não é condenado, porque o Senhor não veio condenar, o Senhor veio salvar. Aleluia! Essa é a vida que Jesus veio nos dar. Uma vida de perdão, uma vida livre da culpa, livre da condenação, livre do peso. Essa é a vida que Jesus veio nos dar. Aleluia! Queridos, glória a Deus pela obra de Jesus, porque depois da cruz, nesse tempo de graça, todo aquele que reconhece a obra de Jesus, todo aquele que reconhece em Jesus o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição, agora é uma nova criação, é perdoado em Cristo Jesus. Aleluia! E não importa o que você tenha feito, não importa os erros que você cometeu, deixa eu dizer para você que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todo e qualquer pecado que você tenha cometido ou que você venha cometer. E você pode dizer assim: mas o que eu fiz é muito grave. Sim,
Mas Deus decidiu te amar. Mas o que eu fiz, eu tenho até vergonha de dizer, é muito grave. Mas Deus decidiu te amar mesmo assim. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus decidiu amar, queridos, mesmo com nossas falhas, imperfeições, pecados, o Senhor decidiu nos amar. Então receba esse amor, receba esse perdão. Deus é amor e Deus quis nos amar dessa maneira. Como que Deus quis nos amar? De tal maneira, incondicionalmente. Então saiba que não há nada que você possa fazer que Deus vai te amar mais. Mas também não há nada que você deixe de fazer que Deus vai te amar menos. Deus nos ama. Aleluia. Eu quero ler com você 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, está falando de quem? De Jesus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Aquele que não conheceu pecado. Jesus viveu uma vida perfeita. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Não saiu da boca de Jesus uma palavra dolosa. Não saiu da boca de Jesus uma palavra de engano. Jesus viveu uma vida completamente santa e reta. Jesus não pecou. Mas esse versículo que nós lemos diz que ele se tornou pecado por nós. Queridos, aqui é importante a gente saber que Jesus não se tornou um pecador. Jesus não se tornou um pecador, porque Jesus não pecou. Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele se fez pecado. Ou seja, Jesus pegou tudo que era nosso, a nossa morte, a nossa culpa, a nossa dívida, a nossa vergonha, e levou sobre si. Por isso que a obra de Jesus é uma obra de substituição. Ou seja, Jesus pegou tudo que era nosso, nossa morte eterna, nossa culpa, nossa dívida, nossos pecados, e Ele levou sobre si. Ele nos substituiu. E agora Ele nos deu tudo que era dele: vida, paz, saúde, alegria, contentamento. Ele tomou tudo que era nosso, mas Ele também nos deu tudo o que era dele. Ele se fez pecado por nós. Então, queridos, não há nada que eu e você pudéssemos fazer para ter o perdão dos nossos pecados. Nada. É somente através do sangue. É somente pelo sangue, lavados no sangue de Cristo Jesus, que o meu e o seu pecado são perdoados. E nós estamos nos aproximando de uma época que, infelizmente, nós vamos ver pessoas ainda se açoitando, se flagelando, querendo demonstrar, uma tentativa de demonstrar para Deus que eles merecem aquela punição, que eles merecem aquela culpa. Muitos, queridos, em algumas regiões, eles chegam realmente a cravarem as suas mãos e os seus pés numa cruz, achando que são indignos, que merecem aquela punição. Ei, mas um já morreu por nós, um já foi açoitado por nós, um já sofreu em nosso lugar. E é somente através dele que nós temos o perdão dos nossos pecados. Aleluia! Queridos, vamos pensar que Jesus deixou a sua glória, ele veio à terra, ele viveu como homem. Ele estava sujeito a todas as coisas. Ele foi zombado, ele foi escarnecido, ele foi abandonado, ele foi traído, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele suportou todo o caminho doloroso
da cruz por amor a mim e a você. E você deve lembrar daquela passagem quando Jesus estava no jardim do Getsêmani. E a Bíblia diz que ele estava com a sua alma profundamente angustiada. Na verdade, o Senhor Jesus ali, ele fala para os seus discípulos: a minha alma está em profunda tristeza até a morte. E naquele momento o Senhor Jesus, ele começa a suar gotas de sangue. Porque o Senhor Jesus, ele sabia que dali a algumas horas ele haveria de sofrer o que ele veio para sofrer. Jesus sabia que ele iria morrer. Ele mesmo diz: foi exatamente para esse propósito que eu vim. Mas, queridos, ele estava num nível de pressão tão grande que ele começa a suar sangue. Porque ali naquele momento o Senhor já estava levando sobre si, ele já estava levando a nossa identidade de pecado. O Senhor Jesus estava tomando sobre si os nossos pecados. E aquele nível de pressão era tão grande, queridos. Foi um alto peso, muito peso, carregar o pecado de toda a humanidade. E não somente os pecados, mas todas as enfermidades. Todas as doenças malignas estavam sobre o corpo de Jesus. Todas as doenças que o homem foi afetado, as doenças todas foram carregadas, o Senhor levou sobre si. Isaías diz que certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores estavam sobre ele. Mas Isaías um pouco mais para frente também diz: todavia, o Senhor aprouve moê-lo, fazendo-o enfermar. Certamente, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Queridos, mas eu fico pensando que, por mais doloroso que tivesse sido esse caminho de Jesus, de ser açoitado, chicoteado, de ter a sua carne moída, mas o Senhor ali estava prestes a experimentar a maior dor que ele poderia experimentar, que era, ele sabia que carregar o meu pecado e o seu pecado iriam separá-lo do Pai. O Senhor iria provar algo que ele nunca experimentou, que era estar afastado do Pai. Porque naquele momento, na cruz, quando o Senhor está carregando o meu e o seu pecado, ele se fez pecado por nós. Naquele momento, Deus Pai não poderia olhar para o Senhor, porque Deus não compactua com o pecado. Então o Senhor precisava morrer a nossa morte para nós termos a vida dele. Queridos, quando nós começamos a pensar nisso tudo, esse grande amor nos constrange. Este grande amor nos constrange. E foi por mim e por você. Ele fez tudo isso, suportou tudo isso, para que eu e você fôssemos sarados, livres, perdoados, curados, justificados. Aleluia! Aleluia! Eu não sei se a gente realmente consegue compreender, essa totalidade de tudo isso que o Senhor Jesus passou por nós. Por isso esse salmo que eu li no começo que diz: ele não retribui realmente conforme nós merecemos, porque este lugar de morte e de cruz era um lugar que nós merecíamos, porque nós desobedecemos, nós pecamos. Mas é graça sobre graça, é perdão sobre perdão, é restauração sobre restauração. Aleluia!
E o Senhor glorioso sobre o pecado, Ele pôde então ali apresentar o seu sangue sem mácula, sem defeito, diante do Pai. E de uma vez por todas, a nossa culpa, o nosso erro, o nosso pecado, ele foi apagado. Queridos, foi um alto preço pago por nós. Então Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Em Jesus, eu e você, nós temos o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Vamos adiante. O segundo ponto dessa mensagem: não há mais condenação. Nós estamos falando de viver uma vida sem culpa. Jesus perdoou os nossos pecados. E esse segundo ponto: não há mais condenação. E nós vamos ler em Romanos, capítulo 8, verso 1. A Bíblia diz assim: portanto, daqui a algum tempo, portanto, se você melhorar, não, o que a Bíblia diz? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Amém? Agora, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Estar em Cristo, queridos, é uma posição de justificação. Não por mérito nosso, porque nós não fizemos nada. Por mérito de Jesus. Ele fez tudo, a obra é dele. Estar em Cristo é estar morto para o pecado, mas vivo para Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos transportou de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém aqui conseguiu se transportar do império das trevas? Não. É uma obra que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Pelo nosso esforço não seria possível nunca. Mas a Bíblia diz que Ele, o Senhor Jesus, nos transportou de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. É a obra do Senhor. Estar em Cristo é viver uma nova vida de vitória, justificados. Estar em Cristo é saber que outrora nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. Estar em Cristo é saber que todos os dias nós estamos errando. Por isso nós não podemos viver na nossa justiça própria. Achar que se temos alguma coisa é por mérito nosso, mas também achar que não merecemos nada, porque não fizemos por merecer. A obra é do Senhor, o mérito é do Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que se você estiver diante de uma pessoa, evangelizando ela, e essa pessoa começa ali a relatar o seu passado, os erros que ela teve, os erros que ela cometeu. E ela começa ali a abrir o coração para você sobre tudo isso. Eu tenho certeza que você vai dizer assim para ela: olha, o amor de Deus é tão grande por você que o Senhor perdoa. O Senhor perdoa. Mas é que eu cometi 7 abortos. Eu não fui uma esposa fiel. Eu matei uma pessoa. Eu tirei a vida de uma pessoa. Aí você vai dizer para ela: é grave. Mas saiba que o amor de Deus é tão grande que Ele perdoa. Você não precisa carregar mais esse peso. Eu tenho certeza que é isso que você iria dizer para essa pessoa. Mas me parece que no andar da nossa caminhada, da nossa jornada, parece que nós esquecemos. Parece que nós pegamos uma régua e começamos a nos medir
o nosso desempenho, os nossos acertos. Parece que nós começamos a achar que agora, se eu acerto, eu recebo de Deus. Se eu falho, eu não recebo de Deus. Queridos, não é assim que funciona para Deus. Não é assim que funciona. Essa mesma graça disponível, esse mesmo perdão, esse mesmo amor disponível para o novo convertido, é o mesmo amor de Deus para mim e para você sempre. Por isso não há condenação. Às vezes nós temos um conceito de justiça própria e nós queremos usar isso para medir a nossa vida. Mas o Senhor não nos mede pelo que fazemos ou pelo que não fazemos. Claro que nós queremos viver uma vida que agrada a Deus, mas não se ache indigno, não se ache não merecedor de receber as bênçãos de Deus pelo que você faz, pelas suas falhas, pelo que você cometeu. Porque não há condenação. Seja livre desse espírito de culpa, seja livre desse espírito de condenação. Não fluímos, não oramos como deveríamos orar. Nós criamos uma ideia, sabe de quê? Que Deus está esperando perfeição de nós. Criamos essa ideia de que Deus está esperando que sejamos perfeitos. Aí eu vou servir na igreja. Não, eu preciso melhorar nisso, daí eu vou me batizar. Deus está esperando perfeição de mim, aí eu vou orar em línguas. Deus está esperando perfeição de mim, aí eu vou dizimar, eu vou ofertar. Não, queridos, não é assim. Deus não usa essa ferramenta da culpa. Deus não usa essa ferramenta da condenação. Nós somos livres. Nós somos livres. Romanos 5, do 8 ao 9 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. Deus nos amou quando nós estávamos em nossos pecados, mortos. Logo muito mais agora, sendo justificados. Não há mais condenação. Não há mais culpa, queridos. Não se meça. Não meça seu desempenho. Não se ache indigno. Não se ache não merecedor. Porque foi por um alto preço. Deus te ama incondicionalmente. Deus te ama incondicionalmente. Aleluia. Aleluia. Podemos viver uma vida sem culpa. E o terceiro ponto dessa mensagem: posicione-se. Posicione-se. Vamos voltar lá para João, onde nós estávamos lendo sobre a mulher. Eu quero ler o verso 11 com você. Quando Jesus responde àquela mulher, ele diz: vai e não peques mais. Amém? Jesus diz para ela: vai e não peques mais. O Senhor sabia que ele estava ali falando com uma mulher imperfeita. O Senhor sabia que, com certeza, ela cometeria outros erros. Porque perfeito, somente Deus, somente o Senhor. Você não vai encontrar ninguém perfeito além de Jesus. Somente Jesus. Então o Senhor sabia que estava falando com uma pessoa imperfeita. Quantas coisas talvez dali para diante aquela mulher cometeu de erros. Isso fica tão claro que o Senhor não espera de mim e de você perfeição. Porque Ele sabe das nossas limitações. Mas o que o Senhor espera de mim e de você é um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que reconhece os seus erros, as suas falhas e que necessita do perdão de Jesus.
Vamos ler 1 João 1, a partir do verso 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Olha o que o verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, diga purificar, e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Queridos, o amor de Deus é tão grande, é tão profundo, é tão perfeito, que o Senhor sabe das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que aquilo que nós prometemos ontem, que não iríamos mais cumprir, amanhã nós caímos no mesmo erro. O Senhor sabe que nós travamos uma luta com a nossa carne, com a nossa vontade, com os nossos desejos, com os nossos pensamentos. O Senhor sabe disso. Mas a Bíblia diz que todo aquele que se achega ao Senhor com um coração derramado, com um coração arrependido, encontra no Senhor o perdão. E Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de todas as nossas impurezas. Aleluia! Eu gosto dessa expressão purificar. Eu já ouvi testemunho, não de uma nem de duas, mas de mais pessoas, que quando estavam relatando ali o seu passado, a sua vida passada, de pecado, de sujeira, queridos, às vezes o envolvimento era tão grande, né, aquela opressão era tão grande, que a pessoa ela se sentia suja. Alguns já me disseram que chegavam a ter uma sensação tão ruim de sujeira, a ponto de ficar no chuveiro se esfregando. Tamanho era como ele se sentia diante de Deus, sujo, impuro. Oh, aleluia! Mas todo aquele que se achega diante do Senhor, o Senhor purifica de todas as impurezas. Então não importa o passado, não importa o que você fez, não importa onde você foi, não importa com quem você se envolveu, que não deveria ter se envolvido, o que você fez e não deveria ter feito. Ei, em Jesus o Senhor perdoa e purifica de todas as impurezas. Por isso nós podemos viver uma vida sem condenação, uma vida sem culpa. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que estão carregando um sentimento de culpa. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que não conseguem orar, que não conseguem adorar a Deus, que não conseguem levantar as mãos num culto de celebração, porque se sentem culpados pelo passado ou por algo que estão vivendo. Se achegue ao Senhor, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Talvez você cometeu muitas falhas. Talvez você olhe para a sua vida e pense: eu não fui um bom filho, eu não fui uma boa filha, eu decepcionei muitas pessoas, eu falhei demais como pai, eu falhei demais como mãe. Talvez você cometeu tantas coisas, se envolveu aonde não deveria ter se envolvido. Mas eu quero liberar essa palavra na tua vida. Que toda e qualquer cadeia de culpa e de condenação sobre você, de acusação, está quebrada agora em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, seja livre de todo peso, de toda opressão, de toda amarra agora, em nome do Senhor Jesus. Vai e não peques mais. Foi o que o Senhor Jesus disse para aquela mulher.
Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é que nele, nós podemos caminhar sem culpa. Nele, nós podemos adorar sem culpa. Nele, nós podemos levantar as nossas mãos e dançar na presença do Senhor. Nele, nós podemos orar sem culpa. Nele, em Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não permita que a sombra da culpa, da condenação, tire a sua ousadia de orar. Não permita que a sombra da culpa tire a sua ousadia de adorar, de evangelizar, de dançar para Deus, de aplaudir, de levantar as mãos. Não permita que a sombra da culpa te deixe tímido, acanhado. Não permita. Posicione-se, vá e não peques mais. Querido, saiba da justiça que está sobre você. O Senhor não vê mais os teus erros, o Senhor não vê mais as tuas falhas. Você é um filho amado, você é uma filha amada, você tem valor para Deus. Nós podemos viver uma vida sem culpa, sem culpa. Amém, queridos? Amém. Você pode se colocar de pé.